Vamos buscar ao Senhor estudando a sua palavra. Peço que os irmãos vão ter tempo para isso, tranquilos. É o livro que vem antes de Mateus. Encontrem Malaquias, no seu capítulo 2. É só voltar de Mateus e já o acharão. Preciso dizer que é uma bênção ver aqui as crianças no salão de culto. A bênção ter vocês aqui, com seus filhos. Que maravilha, parabéns. Ensinando seus filhos a cultuar. Bênção, meus irmãos. Persistam. Mesmo contra o lugar comum, até mesmo das igrejas evangélicas, que fazem questão de colocar as crianças no outro ambiente como se elas fossem incapazes de aprender a cultuar. Continuem. Perseverem. Nem tudo será aprendido pelas crianças, mas aprenderão com vocês, pais, a cultuar, ainda que um grãozinho de areia por vez. Continuem, graças a Deus. Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 10 e até o 16. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. O tema da pregação, vocês já sabem, já foi repetido algumas vezes, é fora do padrão de Deus. Hoje de manhã foi pregado sobre estarmos dentro do padrão de Deus. E como é bom saber sobre as bênçãos que vêm do Senhor por meio de estarmos no caminho. Estamos no caminho do Senhor, ainda que pecadores, mas caminhando sob a sua graça, observando a sua palavra, andando no tipo de hoje, no tema dessa data, no casamento, com fidelidade. Como é maravilhoso! Quantas bênçãos! Em quantos aspectos? Familiar, cultico, relacional com Deus, relacional com as pessoas, na sociedade, indo até o âmbito nacional, mundial até. Se nós todos fôssemos cristãos, que bênção seria para o mundo. Ainda será assim, nos novos céus e nova terra. Mas aqui nós temos o profeta levantando a voz e dizendo das práticas de então, irmãos, 2.500 anos atrás. E ele diz que as pessoas estavam se perguntando, por que Deus não nos abençoa? Por que Deus não abençoa o nosso país? Ele não é o nosso Deus? Então, no versículo 11, nós temos uma resposta. Judá tem sido desleal.
a nação tem sido desleal. Continua dizendo que Judá, veja o meio do verso, profanou o santuário do Senhor. Isto é, profanou o culto a Deus. Fez do culto uma coisa menor. Fez do culto um lugar de brincadeira, de prazer pessoal. E ele apresenta uma figura no final do versículo 11. Judá se casou com uma adoradora de Deus estranho. Isto é, Judá fez aquilo que a gente chama hoje de casamento misto. A palavra nos ensina que a união conjugal deve ser entre homem e mulher, ponto. Um homem para uma mulher, certo. Um cristão para uma cristã. Uma cristã para um cristão. Sem mistura. Porque a mistura não é evangelística, não se engane. Eu queria tanto que minha esposa, meu marido cresce no Senhor Jesus, então namoramos, casamos, mesmo o meu cônjuge sendo incrédulo, que eu acreditava que o meu casamento ia ser missionário. É melhor obedecer a Deus, não casando assim, do que achar que obedece a Deus evangelizando. Você não está evangelizando, você está satisfazendo o seu interesse, do seu coração enganoso. Bem, ele fez essa comparação e no 12 usou palavras difíceis, né? Você percebeu aí no 12? O Senhor fará o quê? Eliminará. Nós brincamos com um Deus zeloso, irmãos. Eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Você percebeu alguma coisa curiosa aqui no versículo 12, não? Aquele que vive religiosamente em adultério e apresenta ofertas ao Senhor. Vou repetir. Aquele que vive a sua vida como se Deus não existisse a semana inteira e vem para o culto de domingo adorá-lo. É isso que está escrito aqui. Que durante a semana é um ímpio e no domingo é um crente. Que é um adúltero espiritual. Anda com as prostitutas no dia a dia e quer andar com Deus no domingo, no dia do culto. O Senhor diz aqui que vai eliminar quem fizer tal coisa. Prepare-se se você está nessa condição. Ou é com o Senhor ou não tem divisão. Ele requer ser único. Ele é o único Deus verdadeiro. Agora observe que essa condição nacional dos versos 10 a 12 vai fechar para a pessoa nos versos seguintes. E no 13 começa dizendo: vocês cobrem o altar do Senhor com lágrimas, com choro, com gemidos, mas Ele não ouve vocês. Porque o Senhor não ouve a nossa oração. Nós somos tão bonzinhos. São nada. Vocês fazem de conta que são crentes, ele está dizendo aqui. Por favor, cada um vista a carapuça que tem que vestir. Mas eu estou aqui agora arrependido, chorando diante do Senhor. O verdadeiro arrependimento se demonstra pela luta contra o pecado. Não é, estou arrependido, mas na primeira oportunidade que tem eu não a perco. Peco de novo? Não, irmãos. O Senhor não recebe tal culto, porque é um culto adúltero. E ele vai seguindo o texto, queridos, falando agora do relacionamento conjugal mesmo, e dizendo que as pessoas estavam rejeitando, aqui os homens, rejeitando a mulher da sua mocidade. Mais cedo falei daquele dito popular sobre ambos virem do vinho, lembram disso? Do suco de uva, e que o homem envelhece e vira vinho, a mulher envelhece e vira vinagre. Esse é um conceito popular. Por quê? Porque o homem diz isso porque ele quer ter 40, 50 anos e uma esposa de 20. Quer abandonar a esposa da sua mocidade porque ele quer ter alguém que seja satisfatório aos seus desejos.
Deus diz para sermos fiéis. E nessa fidelidade, verso 16, Deus diz que Ele, por contrapartida, ama a fidelidade e odeia o repúdio. Odeia aquele que sem motivo se afasta da sua esposa. E nesse ponto, meus irmãos, eu peço que vocês, por favor, vão comigo a um segundo texto introdutório. Sim, introdutório. Em Mateus capítulo 5, bem pertinho daí. No capítulo 5, versos 31 e 32. E esses dois versos do Sermão do Monte trazem a palavra do Senhor, tal como lá em Malaquias, mas aqui proferidas pela boca do Cristo encarnado, também foi dito: aquele que repudiar, olha o repúdio aí, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Façam a junção. Deus odeia o repúdio. Odeia. Mas o repúdio não acontece apenas formalmente. O repúdio pode acontecer informalmente. O repúdio pode acontecer quando as pessoas simplesmente têm vida plural. Algo que a lei nacional quer instituir. As uniões policonjugais. As famílias com múltiplos relacionamentos. A abominação de um homem ter várias esposas já não é a pior de todas. Já é horrível. Mas agora estão querendo fazer a família plural, com todos os membros podendo relacionar-se entre si. Sim, pais com filhos, com pessoas externas vindo participar dessa família e relações sexuais entre todos. Abominação. E você acha que seu filho não sabe disso, não está vendo isso na escola? Eu recebi, tem o quê? Um mês, Bruno, de você, aquele livrinho? Livrinho de que você estudou quando tinha o quê? 10, 12 anos? 10, 12 anos de idade, o nosso diácono Bruno recebe um livro de graça na escola. Está aqui, material escolar. Não sei se foi de graça, se você teve que comprar. Sei que está a lista do material dele. E ele recebeu o livro, e ali, naquela enciclopédia da vida, ensinava o menino a sexualizar-se sozinho, não vou usar a palavra. Ensinava a criança o relacionamento homossexual, a pluralidade de gêneros. Por que estou mencionando isso agora? Porque há o repúdio que não é explícito, não é formal. Há o repúdio informal. Mais tarde, quando você for ler a página 2 do boletim, com o registro do capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster, você vai verificar ali que há lugar para o divórcio. Mas o divórcio está aqui estabelecido pelo Senhor. O repúdio é em caso de relações sexuais ilícitas. O que o mundo hoje proclama como a maneira correta de viver. Liberdade. Nós, cristãos, reconhecemos como relações sexuais ilícitas. Queridos, essa infidelidade tem destruído pessoas, famílias e a nação. Destruído. É preciso que nós, cristãos, alimentemos o nosso coração com o que é correto, a palavra do Senhor, e mudemos o nosso caminho. Isso se chama conversão. Mudemos o nosso caminho.
e mudando o caminho, queridos, nós vamos evitar os erros da infidelidade. A infidelidade, queridos irmãos, vai gerar e tem gerado erro sobre a família. Ninguém se assuste com o texto que vamos ler. Gênesis 19. Se alguém pensa que isso é coisa moderna, isso é coisa antiga. Ló apartou-se de Abraão, foi morar nas cidades da região de Sodoma e Gomorra. O Senhor anuncia no capítulo 18 a Abraão que iria destruir, porque o pecado havia chegado a um limite insuportável pelo Senhor. Abraão intercede, mas não havia 10 justos na cidade. E o justo que havia lá era um justo daqueles, como eu e como você, que sem Redentor seria injusto. Só por meio do Redentor é que foi feito justo. E ele então sai, não a toda pressa, porque vai postergando, vivendo num ambiente contaminado, com a sua família vivendo naquele ambiente contaminado, onde os homens preferiam os anjos, aqui configurados como seres humanos e homens, mas eram anjos do Senhor, preferiam estes os homens, preferiam estes as filhas de Ló, homossexuais, pervertidos. E aquelas moças aprenderam essa perversão, essa bagunça sexual e familiar na cidade onde moravam. Como estão aprendendo nossos filhos? Ouçam o texto, Gênesis 19, a partir do versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Observem que ele já saiu de Sodoma e Gomorra, já foram destruídas. A mulher já virou estátua de sal. E agora ele está no local ainda inóspito. Continuo. Ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando o primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, e o pai é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Que catástrofe! Que lamentável! Mas não é incomum. Nossos filhos, nós mesmos, estamos vivendo nessa cultura corrupta e estamos fazendo com que a família se transforme num lixo destes. Eu tenho 55 anos de idade, não tenho essa idade a vida inteira. Eu já andei com pessoas que faziam coisas pervertidas, já as vi fazendo, já me enojei, já fui influenciado por elas. Sei o que estou lhes dizendo. Não descuide, prudência como as serpentes, simplicidade como as pombas. Vocês precisam viver, irmãos, sabendo
que os seus filhos estão aprendendo, e se não estão agora, logo aprenderão a viverem como se a família não existisse, a viverem conforme os seus próprios intentos e juízos, querendo fazer o que a sociedade lhes ensina a viver. Nós temos ali atrás o casal Giane e Lucas. Se vocês quiserem olhar para trás, podem olhar, vão ver que o Lucas está com 2 menininhas no colo. Já fizeram 1 ano? Já. Elas talvez não saibam dizer corretamente os seus próprios nomes. Elas sabem quem são os seus pais. E a sociedade quer nos dizer que crianças devem receber o direito de escolher se são meninos ou meninas. E começam a colocar isso na cabecinha das crianças na mais tenra idade. Não é aos 12 apenas não, como aconteceu com o pernicioso livro que o diácono Bruno me entregou outro dia. É muito mais cedo. Criancinhas, 4, 5, 6 anos talvez, já recebendo instrução a esse respeito, fazendo bandeirinhas coloridas, tendo que aprovar as diferenças, não as naturais. E nós estamos aqui hoje, pela graça de Deus, por exemplo, com o nosso irmão Walker. Glória a Deus pela humanidade do nosso irmão. Será que nós teremos que nos dividir pela cor da nossa pele? Nunca, jamais. Somos a imagem de Deus. Mas comparar isto com a perversão sexual, isso é incomparável. Incomparável. A nossa característica física que Deus nos deu, louvado seja Deus por ter nos feito como fez. Mas daí até a perversão, a infidelidade a Deus, gera infidelidade conjugal, gera erro sobre a família. As meninas de Ló deitaram-se com o pai, conceberam do pai. Atenção, irmãos. Nós não vamos provavelmente mudar o mundo, mas que o mundo também não nos mude. Isso faz errar sobre Deus. Por favor, vá comigo até o Levítico, capítulo 20. Eu começarei pelo verso 10, depois lerei os versos 1 a 9. Levítico. Diz assim o verso 20. Levítico 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Percebam que esse mandamento a respeito do comportamento diante do adultério é um comportamento duro, está com um contexto de mais erros. O adultério, então, mostra a infidelidade do coração expresso em relação ao cônjuge, considerando o cônjuge morto. Considera o cônjuge morto tacitamente. Não o faz de maneira formal. É um adultério, mas ainda não formalizado. Assim como o homossexual é adúltero, mas não com uma mulher, no caso do homem, mas com outro homem. E o mesmo vale para a mulher. Esse tipo de relação espúria é digna do que está registrado aqui. Morte diante do Senhor. Agora perceba bem que isso está envolvendo também outras relações na família. Viver com o casamento íntegro preserva a família
e viver com um casamento infiel, o que faz com a família? Capítulo 20, versos 1 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Meus queridos irmãos, percebam, quando a família está destruída, todas as suas relações vão sendo destruídas. Os pais vão entregar os seus filhos a Moloque, isto é, nos nossos dias. Aborto. O que mais? Ensinar ideologia de gênero para a criança. Não, meu filho tem que ser aquilo que ele quiser. Não. Quando você faz isso, você está ensinando seu filho a ser o que você quer. Ou seja, um ímpio. Ensina o seu filho no caminho que ele tem que andar. Ensina a palavra. O que os pais de hoje fazem? Entregam seus filhos a sacrifícios humanos. Entregam-nos a Moloque. Como o fazem? Por meio do seu compromisso consigo mesmos e não com o outro. Então o que nós passamos a ter? Casais plurais, casais homossexuais, influenciando crianças. Preste bem atenção. Se não todos, a maioria dos homossexuais que eu já conheci em minha vida cresceram em lares sem o pai. Hoje em dia, o que quer se fazer são famílias, são duplas, adotantes de crianças. Agora pensem comigo. Se dois homossexuais, não importa qual seja o sexo deles, adotam uma criança, o que vão ensinar a essa criança? Pode sair um cientista dali, pode sair um político dali, mas dos piores, sem moral, sem condição de viver diante de Deus com honestidade, com hombridade, com dignidade. Por quê? Que vai aprender a perversão em casa. E se a perversão familiar é grave, vocês viram o que disse ali, o versículo 6? Voltar-se a necromantes e feiticeiros, considerar que Deus não é suficiente, então eu preciso de outras soluções, mais ao alcance da minha mão. Considerar que Deus não ama, não redime, não sustenta, eu preciso de outros deuses para ter a minha colheita, para ter o meu sucesso, então eu vou a Moloque e entrego os meus filhos. O que é isso tudo? Isso é um erro a respeito de Deus, meus irmãos. Quando a família está destruída, as crianças vão aprender destruição, não vão ter padrão a respeito da divindade, logo não terão padrão para a adoração. Se não tem uma autoridade correta com quem aprender a viver, aprenderão a viver mal. Se não tem uma autoridade correta, por meio da qual compreendam que há autoridade máxima divina, vão procurar o Deus que lhes aparecer na frente.
e a encontrarão Moloque ou os necromantes. Erra-se quanto a Deus quando há infidelidade no lar. Erra-se quanto à criação, ainda em Levítico 20. Observe, por favor, o que dirão os versos 11 a 16. Se já nos arrepiamos com Gênesis 19, o homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Terrível, não é, irmãos? Certamente provocaria risos em uma certa categoria de pessoas presentes neste mundo em que vivemos hoje. Por que que isto é contrário à criação? Porque, como observamos esta manhã, em Gênesis capítulo 2, Deus criou o homem e não era bom que ele estivesse só. Fez passar diante do homem todos os animais que criara para que o homem desse nome a eles. Mas não havia, aos olhos do homem, uma companheira idônea. Por quê? Porque o homem não se uniria aos animais. E então Deus faz para o homem uma mulher, não outro homem. E não faz múltiplas, faz uma. Logo, a perversão na família faz uma perversão no entendimento sobre a criação. Agora, pensem comigo se não é isso que o darwinismo e o neodarwinismo, que são as doutrinas mais comuns a respeito da evolução, fazem conosco. O que nós somos? Somos matéria biológica desenvolvida ao longo de bilhões de anos. Muito, muito, muito tempo. Porque imagina-se que o impossível, com mais tempo, se torne possível. Simplesmente isso. Então, com tanto tempo, fomos desenvolvidos. Mas a moralidade não faz parte da nossa biologia. Logo, biologicamente, somos o que quisermos. Ora, isso é a negação do Deus Todo-Poderoso e Criador. E a negação da maneira como Ele criou. Então, quando seguimos as doutrinas naturalistas, materialistas, anticristãs, estamos simplesmente dando lugar para aquilo que, ofendendo a Deus, destruirá a nossa existência, acabará conosco. Quantas gerações podem existir sobre a face da terra se todos os seres humanos forem homossexuais? Mas nenhuma. Fomos criados com o propósito de honrar a Deus obedecendo a sua lei. Um homem para uma mulher, unindo-se para ter filhos e ensinar o caminho do Senhor. Há erro também, então, sobre a redenção. Há erro sobre a própria família, sobre a relação com Deus. Há erro sobre a criação. Há erro sobre a redenção. E eu escolhi somente textos arrepiantes essa noite, meus irmãos. Juízes, no capítulo 17.
Lerei um trecho. Por conta da extensão do texto, lerei apenas algumas partes. Versos 1 e 2. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava as maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Só até aqui por enquanto. Atentem bem, vocês vão poder ler esse texto com mais cuidado em casa. Espero que o façam. Alguém roubou uma mulher. E foi o filho que roubou. Em dado momento, o filho vai até a mulher e diz a ela: fui eu, viu? E em nenhum momento essa mulher é apresentada como viúva. Você percebeu no texto? Quando existem viúvas nos textos bíblicos, é em regra discriminada, apresentada a sua situação. E a viúva, então? Aqui não, fala-se da mãe. Agora perceba também que não se menciona o pai. Não tem pai na história. Bem, o que esta mãe aduladora, que o filho havia lhe roubado o dinheiro, que essa mãe aduladora faz, é bendizer a Deus. Agora, por favor, continuem comigo no texto. Vejam o 3. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão te dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer, continue comigo, hein? Uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Olha quanta santidade nessa mulher. Tudo diante do Senhor, construindo ídolos. Bem, é construído o ídolo. E no texto que vai seguir até o verso 13, vai se organizar isso com um levita até, para conduzir os cultos na casa de ídolos que havia sido construída. Ora, a redenção de que modo é feita aqui? Como é a redenção da parte de Deus? No Antigo Testamento, todo o sistema de redenção apontava para a vinda de Cristo. O sistema de redenção era feito no tabernáculo, nessa época, e depois no templo. Ambos, tabernáculo e templo, representando a Cristo que encarnaria. Logo, nele eram feitos sacrifícios que apontavam para o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado. Naquele tabernáculo eram feitas as coisas rigidamente segundo a lei do Senhor. Não havia imagens que não fossem aquelas por ele determinadas. E aqui, um levita é trazido para constituir uma casa de ídolos, sob o mandamento da sua própria mãe, para que ele tivesse um local de culto. Que redenção é essa? Não é redenção alguma, é perdição. O aprendizado conforme o coração de uma família destruída é o aprendizado contra o caminho do Senhor. E isto fica claríssimo quando você lê o versículo 6 do trecho que estamos aqui com a Bíblia aberta. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Não é o nosso caso, meus irmãos. Nós não temos essa liberdade. Nós não estamos vivendo como se Deus não existisse, agindo como achamos ser mais reto. Nós temos, pela graça de Deus, o padrão nas nossas mãos. E tendo crido em Cristo, temos aquele que dá entendimento à Escritura habitando em nós, o Espírito Santo de Deus. Logo, segundo as Escrituras, não façamos ídolos para nós. Já preguei muitas vezes nessa igreja sobre oração dominical, mas menciono ela novamente aqui. Há uma prática comum entre os espíritas,
de que ao final das reuniões, todos devem dar-se as mãos e recitar a oração dominical. É como se fosse um fecho com chave de ouro. Eles o fazem com uma reza, uma ofensa ao Senhor. Não pode ser assim entre nós. Culto segundo o coração humano é falso. Culto segundo o coração humano não aponta para a redenção. E esses cultos são aprendidos em casa. Aprenda a cultuar a Deus segundo as Escrituras. Ore a Deus segundo as Escrituras. Estude a palavra. Ensine segundo as Escrituras. Cante segundo as Escrituras. Corrija os cânticos segundo as Escrituras. Faça isso com a maior frequência na sua casa. Ensine com amor a palavra para os seus filhos. Viva assim com seu cônjuge. Pela graça de Deus, não erre sobre a redenção. Por fim, há erros quanto ao caráter. E agora eu vou com os irmãos para o Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 5 e 6. Nós já vimos algumas coisas que ali serão mencionadas, as leituras serão breves, não vou me estender muito. Capítulos 5 e 6. O que acontece entre os coríntios? Os coríntios, mesmo os cristãos, viviam numa cidade onde a imoralidade era considerada normal, onde o culto era ministrado aos falsos deuses com relacionamentos sexuais múltiplos. Por isso havia as sacerdotisas nos templos, porque eram prostitutas cultuais. Então, nos sacrifícios que faziam, de sangue, de morte, ao fazerem tais coisas, também havia orgias. Fazia parte daquela bagunça sexual toda. Erravam quanto à redenção. Mas o que mais acontecia? Acontecia de formar mal o caráter das pessoas. Já falei sobre isso aqui algumas vezes esta noite, mas volto a dizer. Quando uma criança cresce com seus modelos pervertidos, ela vai crescer segundo aqueles modelos. Ela vai crescer seguindo aquela perversão, entendendo-a como normal, embora não seja. Entendendo-a como correta, embora não seja. Então, em Corinto, as pessoas se relacionavam de maneira a mais bárbara, de maneira mais promíscua, a mais bagunçada. E quando nós vemos aqui no capítulo 5, o que acontece é que um filho dormia com a madrasta, na igreja. Então Paulo no capítulo 5 vai condenar tal comportamento e vai dizer, isso tem que ser disciplinado, não pode continuar assim. E no capítulo 6 ele vai desenvolver isto, meus queridos. É no capítulo 6 que ele vai dizer ao final do capítulo, que, verso 16, não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas diz o 19, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Esse é o contexto dos capítulos 5 e 6. Logo, quando ele está falando sobre essa perversão completa da sociedade, que deve ser abandonada pela igreja, ele diz da formação do caráter dessas pessoas. Diz que essas pessoas são então marcadas, por isso caráter, são marcadas pelas influências que receberam em casa e na sociedade. São caracterizadas, mas em Cristo Jesus devem receber um novo caráter. Por isso chamo os irmãos a lerem comigo os versículos 9 a 11, por favor. Então Paulo vai dizer assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, ou não sejam enganados por si mesmos, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros,
nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Logo mais lerei o verso 11. Está dizendo dessas pessoas que, tendo certos impulsos pecaminosos que são próprios dos filhos de Adão, tinham desenvolvido isso de tal maneira na sua sociedade e família, que isso estava incutido nas pessoas, e estou lhes dizendo, desde o berço. E sendo assim, a infidelidade havia feito desenvolver impuros, idólatras, adúlteros, efeminados. E aqui a diferenciação entre efeminado e sodomita é a que hoje se faz quanto àquele que seja ativo e que seja passivo. A palavra sodomita não é leve, não é, irmãos? Entre os cristãos, não. Entre os cristãos há um ponto final para isso. É preciso haver uma mudança no caráter, que a infidelidade estimula e o cristianismo corrige. Caráter pervertido e estimulado pelo mundo, o cristianismo corrigindo tal caráter. E é por isso que agora leio o verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Esse trecho foi lido por último, irmãos, porque alguém pode ter se sentido aqui impactado com o que estou dizendo, e além do seu cansaço pode estar falando, nossa, não tem lugar para mim aqui. Tem. Tais fostes alguns de vós, quer dizer que entre os coríntios havia havido impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, etc., que não deveriam continuar como estavam, porque haviam crido em Cristo Jesus e uma nova vida se lhes apresentava, e ela deveria ser manifesta, então, pela transformação do seu entendimento. E eu evoco aqui Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, para que o culto fosse racional, para que as pessoas pudessem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que tenham uma vida de verdade diante do Senhor e no meio da sociedade. Isto começa em casa. Isso começa com você. Você com o seu cônjuge. Já tem um, graças a Deus. Você com o cônjuge que você terá, que seja um cristão, que seja edificada uma família que ande no caminho do Senhor, que não cultive o erro, nem para si, nem para os seus filhos e sociedade. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.